Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita paz e muita ternura no seu coração. Estamos juntos, eu e você. Sou eu, Padre Roger Araújo. Trago para você o nosso estudo orante da Palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. É Deus que todos os dias fala ao nosso coração através da sua palavra. E hoje nós vamos para a etapa final, para os últimos capítulos do livro do Gênesis. Vamos estudar hoje o capítulo 49 e o capítulo 50 e assim encerrarmos esse estudo da palavra de Deus que muito tem falado ao nosso coração. Quero invocar a graça do Senhor Jesus, invocar o poderoso nome de Jesus, o santo nome de Jesus, que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio, que venha nos abençoar, nos dando a instrução, a direção, a luz, a sabedoria, para que possamos viver a cada dia a palavra de Deus em nosso coração. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou me sentar e convidar você para que faça o mesmo também, para que aí na sua casa você deixe-se conduzir por Deus, não esquecer, tá bom? Além da Bíblia, da sua canetinha, do seu caderno, para fazer as anotações do nosso estudo. Quero lembrar que o estudo da Palavra de Deus se encontra também lá no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube, onde você pode fazer todo esse estudo, os capítulos que você perdeu do livro do Gênesis, ele está inteiro, é a 10ª temporada do nosso estudo, tá bom? Então você procura lá a Bíblia no meu dia a dia, a 10ª temporada, ou a Bíblia no meu dia a dia, livro do Gênesis, para que você possa estar acompanhando conosco o nosso estudo orante da Palavra de Deus. O capítulo 49 começa dizendo o seguinte: Jacó chamou os filhos e lhes disse: reuni-vos, para que eu vos anuncie o que sucederá nos dias vindouros. É a bênção, a graça de um pai que sabe que seus dias estão se aproximando do fim, seus dias aqui na terra, e ele reúne seus filhos para consolar, confortar, abençoar e ao mesmo tempo ensinar e dirigir o coração deles. Como é importante ter a atenção de ouvir os pais e como é importante os pais saber que eles são condutores dos seus filhos na graça, na luz, na instrução divina por todos os dias da vida. Então o versículo 2 diz: reuni-vos e escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, o vosso pai. Que beleza! Filho, escuta o teu pai. Filha, escuta a tua mãe. Dá ouvido às palavras que saem do seu coração. Ainda que muitas vezes você possa não entender, você possa não compreender, mas as palavras do teu pai e da tua mãe precisam estar gravadas no teu coração. Eu estava acompanhando os últimos dias da vida do meu pai, no leito do hospital, gemendo, sofrendo, sem poder dizer uma só palavra. Mas eu vi o esforço do meu pai de querer dizer, de querer comunicar algo. E eu fiz questão de poder estar ali, na medida do que é possível, de todo o esforço do teu coração, procure estar presente. Não só quando o seu pai estiver, ou a sua mãe, padecendo, mas procure estar presente para ouvir o coração deles. O versículo, aí a partir do versículo 3, o pai vai enumerando, no caso aqui Israel, Jacó, cada um dos seus filhos e falando o significado deles. Rubem, tu és o meu primogênito. Aliás, Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, o primeiro fruto do meu vigor, primeiro em autoridade, primeiro em poder, impetuoso como a água. Não manterás a primazia, pois subsiste na cama de teu pai, profanando então o meu leito. Então, o pai vai dizendo o que significa cada um dos filhos. Foi a vida de cada um deles. E você veja, passou por Rubem, o primeiro, vai por Simeão e Levi,
e depois vai dizendo o que significa cada um, mas eu quero ir lá para o versículo 9. Não é nem para o primeiro filho e nem para o último filho. Mas a bênção está sobre todos os filhos, mas merece uma atenção o que diz o versículo 9. Judá, filhote de leão, voltastes, meu filho, da pilhagem. Agacha-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Aí vem uma promessa messiânica, que é o versículo 10. Então anota aí uma promessa de Deus, e essa promessa ela é messiânica e eu vou explicar por quê. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Ele ata a videira e o jumentinho, a parreira acolherá o filho da jumenta. Lava no vinho a veste e no sangue das uvas a roupa. E aí vem fazendo toda uma descrição sobre aquele que vai ocupar ou tomar posse do cetro. Cetro, né? Aquele símbolo do comando. Esse cetro será dado a um dos filhos de Judá. Então, é importante compreender esse momento significativo da história do povo de Deus. Porque esse momento da história do povo de Deus é a nossa história. Então, um pouco de catequese aqui é importante para nós. Jacó está abençoando os seus 12 filhos. Os seus 12 filhos representam as 12 tribos de Israel. Os descendentes dessa tribo é que constituirão futuramente aquilo que vai ser Israel. Dessas tribos, de uma delas, é que nascerá nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a promessa já está aqui, ó. De qual tribo será? Será da tribo de Judá. Porque em Judá que está o cetro, em Judá é que está o poder, de Judá é que vai sair aquele que os povos obedecerão. De Judá é que sai o comando de salvação, de libertação e de Israel. É o pai Jacó, o pai Israel, que está dando essa bênção sobre Judá, e ela mais tarde irá se cumprir. Vejam vocês que bênção, vejam vocês que graça. Mas vamos prosseguir no estudo, porque são 12 capítulos, e lá o versículo 29, chama a atenção do versículo 29, diz o seguinte: são essas as 12 tribos de Israel. E isso foi o que lhes falou o Pai ao os abençoá-lo, dando a cada um sua bênção. O Pai não deixou de abençoar nenhum dos seus filhos, mas disse ao mesmo tempo o significado daquela bênção para cada um dos seus filhos. E foram todos eles, então, abençoados. Segue em o versículo 29, que nos diz que depois que Jacó deu essas instruções, ele disse: vou reunir-me aos meus antepassados, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, no campo de Éfron, o Eteu. E aí o pai vai descrevendo onde ele quer ser sepultado. Mas o versículo 32 diz: quando Jacó acabou de dar essas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e expirou, e foi reunir-se aos seus antepassados. Né? E aí nós vemos o significado de uma morte em Deus, de uns funerais acontecidos segundo a vontade do Senhor. O capítulo 50 começa então a narrar os funerais de Jacó. José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e o beijando. Mandou que o corpo do pai fosse embalsamado e segue todo o rito de funeral de Jacó. Mas eu quero chamar sua atenção para o versículo 15. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José começaram a dizer entre si: não aconteça que José se lembre da injúria que sofreu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E então eles mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos
que tu disséssemos essas palavras. Peço que esqueça o crime que teus irmãos cometeram, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Portanto, perdoa o crime dos servidores de Deus e de teu pai. José ouviu tudo isso e pôs-se a chorar. Mas o coração de José é um coração de um homem de Deus. E no coração de um homem de Deus não tem rancor, não tem ressentimento, mas ele é curado profundamente pelo amor. Se o coração de José já tinha sido curado anteriormente, com a morte do pai, ele foi plenificado. E José disse, no versículo 19, coloca na sua Bíblia e risca ela: não tenhas medo. Estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Não. Vós planejaste fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem e quis exaltar-me para dar vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. E o versículo 21, a ordem de Deus: não temais, pois continuarei sustentando-vos junto com os vossos filhos. Assim os conforto, falando-lhes com doçura e mansidão. Um coração que perdoa é um coração cheio de doçura e mansidão. E ainda mais, é um coração que sabe ver aquilo que foi mal transformar-se em bem. Porque quem sofre nessa vida qualquer mal do outro e entrega o mal sofrido a Deus, Deus transforma aquele mal em bem. Essa é a leitura do homem de Deus, José, e ele então é um consolo, um conforto, uma cura para o coração dos seus irmãos. Eu quero agora chamar o meu irmão, o Padre Antônio Xavier, para que ele traga luz de Deus para o nosso estudo de hoje. O livro do Gênesis se conclui desse jeito, com um testamento deixado por Jacó e ao mesmo tempo o seu funeral, que não vai acontecer na terra do Egito, porque ele havia pedido que fosse sepultado onde os seus pais foram sepultados. Claro, para que fosse sepultado exatamente na terra da promessa, e José vai cumprir isso, né? No final do livro também José vai morrer e os seus restos estarão ali, seus restos mortais serão separados, para que quando o povo retornar à terra prometida possa transladar para lá, porque ele também quer ser enterrado ali. Agora, o interessante é esse testamento deixado por Jacó. Jacó fala de todos os seus filhos e estabelece ali um princípio para cada um. Claro que o que mais chama a atenção é aquilo que é dito sobre Judá. Ele diz que Judá é um leãozinho, um filhote de leão. E isso vai render esse símbolo ao povo inteiro de Israel como um leão, né? Até aquele símbolo de Davi, com uma grande cabeleira, uma barba comprida também, para mostrar aquela juba leonina, porque é aquilo que nós temos no conteúdo do testamento de Jacó. Também diz que o cetro não será tirado de Judá, já fazendo referência àquilo que vai acontecer no futuro em relação a Davi, que será o rei. E aí fica uma certa desconfiança de alguns itens que diriam referência então ao Messias que vem depois. Um cetro que não será tirado, aquele que reinará não só em Israel, mas em todos os povos. Mas aqui é importante lembrar de uma coisa. Esse texto, ele não é antigo como Jacó. Ele foi escrito, a sua elaboração final, ela é bem posterior, inclusive, ao próprio Davi, a sua elaboração final. Não quer dizer que os vestígios iniciais não possam ser mais antigos, mas essa elaboração que nós temos, ela é bem mais nova, ali do século V a.C., onde nós temos já esses fatos realizados. E por isso, nesse testamento, nós temos muito mais a história do que aconteceu com cada uma das tribos, depois de retornarem do Êxodo, do que propriamente uma indicativa, naquele tempo lá do Egito, do que viria depois. Uma espécie de profecia pós-evento. Mas aqui ela tem a intenção não de simular nada, mas de compor o panorama da história dessas tribos que depois vai se perdendo aos poucos, né? E ao mesmo tempo de estabelecer a partir daquilo que acontece um vínculo com aquilo que tinha lá atrás, desde o tempo de Jacó. Por isso é dito testamento de Jacó, mas poderíamos dizer que aqui é uma espécie de história
dos eventos que acontecerão com essas tribos de Israel, com essas 12 tribos que compõem o povo. Sem esquecer que Israel é o segundo nome dado a Jacó, ali depois daquela luta que houve no rio Oiaboque, como já vimos em outros capítulos anteriormente. E o versículo 26, o último versículo do livro do Gênesis, diz para nós: José morreu no Egito aos 110 anos. Foi embalsamado e posto no sarcófago no Egito. Como é que José morreu? Amando e perdoando. O que fica de lição da sua vida é ver tudo aquilo que o homem de Deus passou, sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, passou por humilhações profundas, mas morreu na paz de Deus, porque reconciliou-se com seus irmãos, pôde reencontrar com seu pai e pôde dar o dom mais precioso. O dom de José foi o cuidado, e não foi simplesmente o cuidado material, que ele também pôde oferecer aos seus irmãos no Egito, mas foi o cuidado do amor, o cuidado da ternura. Um homem de Deus é um homem curado, é aquele que leva no seu coração todo o perdão divino e não guarda nem mágoa e nem ressentimento. Ele vive em paz, ele morre em paz. Essa morte, Senhor, que eu peço para cada um de nós. A morte de um homem justo, a morte de um homem de Deus. A morte de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa de Deus, que não leve no seu coração nem ressentimento, nem mágoa. Assim como tu morrestes na cruz, perdoando os seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim como José perdoou de todo o coração seus irmãos, dai-me também, Senhor, a mim, a meus irmãos, a todos nós que nos colocamos diante da tua presença, a graça do amor verdadeiro e do amor sincero e do perdão sincero. Dai-nos tua bênção e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós terminamos esse estudo do livro do Gênesis. Convido a você a rever todo esse estudo lá no YouTube, tá? Tá lá o nosso canal, você procura por essa 10ª temporada, procura estudo do livro do Gênesis, a Bíblia no meu dia a dia, no nosso canal no YouTube, para que você não deixe de se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. E não acaba por aqui não, aguarde, porque está vindo aí uma nova temporada para que você continue conosco estudando a Palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. Deus abençoe abundantemente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.